Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Ana Cláudia Guedes. Meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre leitura de tabelas e de gráficos. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Uma tabela é uma representação com linhas e colunas que serve para organizar informações sobre determinado assunto. Olha esta tabela de animais. Tabela de animais do aquário. Baleia, polvo, foca, tartaruga e peixe. Tem um animal e tem a quantidade dos animais do aquário. Viu o que é tabela? E gráfico? Gráficos são representações de dados e informações numéricas, podendo ser representado por cores e formas. Vamos ver alguns tipos de gráficos. Observem, esses são tipos de gráficos. Nós coletamos informações e pomos nos gráficos. As tabelas e os gráficos têm a mesma função, mas a representação de cada um deles pode mudar. As tabelas têm linhas e colunas e os gráficos são representados com cores e formas. Agora vamos fazer a leitura de algumas tabelas e gráficos. Bianca tem uma sorveteria e durante a semana é vendida uma determinada quantidade de sorvetes de vários sabores: morango, chocolate, flocos, doce de leite. Olha aí durante a semana a quantidade de sorvetes que foi vendido. Isto é uma tabela. Bianca fez uma tabela para ter o controle dos sabores das quantidades que foram vendidas. Tem os dias da semana, os sabores dos sorvetes, morango, chocolate, flocos e doce de leite. No domingo, na segunda-feira, na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e no sábado são vendidas quantidades de sorvetes. Observem aí na tabela, esses números são as quantidades que foram vendidas. Os sorvetes de morango, de chocolate, de flocos e de doce de leite. Viram que os sabores e as quantidades foram arrumadas em uma tabela? A tabela tem o quê? Colunas e linhas. Agora vamos ver a mesma informação em um gráfico. O gráfico tem o formato de pizza. Olha aí, o morango, chocolate, flocos e doce de leite. São os sorvetes que foram vendidos durante a semana, os sabores. Morango, 175 vezes foi vendido durante a semana. Chocolate, 270 vezes. Flocos, 155 vezes. E o doce de leite, 135 vezes. O doce de leite foi o que menos saiu. Você observou que são as mesmas informações, apenas registradas de formas diferentes. Agora, vamos ver a venda de pães na padaria de Dona Lúcia. Dona Lúcia vende 50 pães pela manhã, 20 pães pela tarde e 40 pães pela noite. Ela vende um total de 110 pães por dia. Representação em tabela e em gráfico. A tabela é onde tem as linhas e colunas. E o gráfico é de barras, essas barras azuis. Tem manhã, tarde e noite, representando a quantidade de pães que ela vende. Na padaria são vendidos bolos também para a festa. Vamos ver a quantidade de bolos vendidos em uma semana. Olha aí os bolos. No domingo foram vendidos 70 bolos. Na segunda-feira, 20. Na terça-feira, 35. Na quarta-feira, 40. Na quinta-feira, 20. Na sexta-feira, 60 bolos. E no sábado, 55 bolos. Nossa, durante a semana foi encomendado muito bolo. Haja festa, né? Você observou qual o dia em que mais se vendeu bolo? Em algum dia foi vendido a mesma quantidade de bolo? Vamos ver o gráfico de vendas de bolo.
Observem o gráfico. Olha aí, no domingo, ele está representado pela cor amarela. Foram vendidos 70 bolos no domingo, 60 bolos na sexta-feira, 55 bolos no sábado, 40 bolos na quarta-feira, 35 bolos na terça-feira e 20 bolos na segunda e na quinta-feira. Aí esse gráfico, ele representa a quantidade de bolos. Olha lá, 70 bolos foi a quantidade mais vendida durante a semana e 20 bolos foi a quantidade menos vendida. Tem 2 dias que foram vendidos 20 bolos, uma menor quantidade. Então o gráfico, ó, ele aumenta e diminui conforme a venda dos bolos. O dia da semana que se vende mais bolos é no domingo. Na segunda e na quinta-feira foram vendidas a mesma quantidade de bolos. Você lembra qual foi essa quantidade? 20 bolos. Eu lembro. Vamos ver outras situações. Ana encomendou doces para sua festa. 100 brigadeiros, 100 beijinhos, 100 rosquinhas e 100 cupcakes. No fim da festa, sobraram 10 brigadeiros, 20 beijinhos, 35 rosquinhas e 40 cupcakes. Observando o gráfico, o doce mais consumido foi o brigadeiro, porque foi o doce que menos sobrou. Olha ali, a ponta do gráfico bem pequenininha. Lá no brigadeiro foi o que menos sobrou. Foi o que as pessoas mais comeram na festa. E qual é o seu doce preferido? Brigadeiro? Pudim? Existem vários doces. Há pessoas que preferem mais salgados do que doce. Vamos ver os salgados? Ana encomendou salgados também para a sua festa. Vamos ver. Os salgados, ela encomendou 150 coxinhas, 100 quibes, 200 bolinhas de queijo e 120 pasteizinhos. As barras coloridas representam o gráfico de quantidades de salgados. O salgado mais encomendado foram as bolinhas de queijo e o menos encomendado foi o quibe. Vimos a quantidade de sorvetes, pães, bolos, doces e salgados representados em gráficos. Agora vamos ver outras situações representadas em alguns gráficos. Gráficos de frutas colhidas no sítio. Olha lá, 40 maçãs, 70 laranjas, 50 uvas e 40 bananas. O gráfico ele sobe e desce conforme a quantidade. O que está mais alto é o pontinho lá da laranja. Por quê? Porque a laranja foi colhida em mais quantidade. É o que está mais alto. Tem algum menor? Não, tem 2 iguais. A maçã e a banana, porque são em quantidades iguais. E a uva está ali no meio. Observe outro gráfico. O de animais do zoológico. Tem elefante, tigre, leão, girafa e macaco. Observem esse gráfico. Qual é um animal que tem maior quantidade nesse zoológico? É o macaco. Olha lá, a barrinha do gráfico do macaco está lá em cima. O macaco é o que tem mais quantidade no zoológico. E o elefante é o que tem menos quantidade. Está representado pela barra vermelha. Você observou que verificamos essas quantidades por meio das diferenças de tamanhos nos gráficos? Por isso, conforme a quantidade, o gráfico pode subir, descer, aumentar, diminuir. Vamos observar outros gráficos. Gráficos de brincadeiras. Olha aí, pula corda, pipa, balanço e bola. A parte maior é a do pula-corda. É o que as crianças mais gostam de brincar. Elas gostam de pular corda, por isso que tem a parte bem maior. Agora vamos ver alguns materiais escolares que mais são usados
pelas crianças: lápis, borracha, caderno, apontador, régua e cola. Observando o gráfico, o material mais usado pelas crianças é o quê? O lápis. Lápis por quê? Porque a criança aponta até acabar. É o lápis e o apontador, né? Você aponta até ficar desse tamanho. Aí a mãe chega: professora, cadê o lápis? Todo dia é um lápis. Mas porque você aponta o seu lápis. É bem fácil e legal aprender tabelas e gráficos, não é mesmo? Assim podemos organizar qualquer informação que quisermos. Agora vamos ver se você estava prestando atenção na aula. Vamos comigo para a hora da atividade. Atividade 1. De acordo com o gráfico, qual sabor de sorvete é mais vendido? A, morango, B, chocolate ou C, doce de leite? Olha aí o gráfico, qual é a parte que está bem maior? De morango, de chocolate ou doce de leite? Se você respondeu letra B, muito bem, chocolate é o sorvete mais vendido na sorveteria durante a semana. Atividade 2. Observe a tabela. Em qual período do dia é vendido mais pães na padaria? Manhã, tarde ou noite? Olha aí essa tabela. Manhã são 50 pães, tarde 20 pães e à noite 40 pães são vendidos. Em qual período do dia é vendido mais pães na padaria? A, B ou C? Manhã, tarde ou noite? Letra A. Pela manhã são vendidos mais pães na padaria. Atividade 3. Observe a quantidade de doces que os convidados comeram na festa. 100 brigadeiros, 70 beijinhos e 50 rosquinhas. Qual doce os convidados menos comeram? Brigadeiro, beijinho ou rosquinha? Se você respondeu letra C, parabéns, rosquinhas foram o doce que os convidados menos comeram. Foi bem fácil nossa atividade, não foi? Eu já sei que você sabe gráfico, tabela, organizar todos esses dados aí nos gráficos e nas tabelas. Mas se você não prestou atenção, preste atenção agora, na hora da revisão. Uma tabela é uma representação com o que mesmo, hein? Linhas e colunas, que serve para organizar informações sobre determinado assunto. Presta atenção nessa tabela. Tabela de animais do aquário. Baleia, polvo, foca, tartaruga e peixe. São os animais mais vistos em um aquário. Tem um animal e tem a quantidade. E gráfico? Gráficos são representações de dados e informações numéricas. A mesma informação, podendo ser representado por cores e formas. A tabela é por linhas e colunas. O gráfico é por cores e formas. Vamos ver alguns tipos de gráficos. Esses são tipos de gráficos. Por barras, por linhas, formato de pizza. Você escolhe o desenho para representar o seu gráfico. As tabelas e os gráficos têm a mesma função, mas a representação de cada um deles muda. Isso porque as tabelas têm linhas e colunas, e os gráficos são representados por cores e formas. A forma você pode escolher. Vamos fazer a leitura de algumas tabelas e gráficos. Olha a Bianca, ela tem uma sorveteria. E durante a semana é vendida uma determinada quantidade de sorvetes, de chocolate, morango, flocos e doce de leite. Observem a tabela desses sorvetes. Tabela, olha aí, ó, linhas e colunas. Tem os dias da semana, os sabores do sorvete e a quantidade. Tudo organizado. E agora o gráfico. O
O gráfico representa a mesma quantidade, só que em forma e cores. O morango, durante a semana, foi vendido 175 sorvetes de morango. O de chocolate, 270 chocolates. De flocos, 155 sorvetes. O doce de leite, 135 vezes foi vendido. O gráfico serve para organizar essa informação e visualizarmos melhor. Você observou que a mesma informação, mas registrada em formas diferentes. Na tabela, tinha os dias da semana, os sabores e a quantidade de sorvetes. E no gráfico também, só que no gráfico era em formato de quê? De pizza, redondo, mas a mesma informação tinha lá do que tinha na tabela. Para criarmos gráficos e tabelas, temos que coletar os dados, fazer o que? Uma pesquisa. Temos que fazer para sabermos a quantidade correta, para poder ali, arrumar no gráfico corretamente. Aí saber se o gráfico sobe, se o gráfico desce, se é maior, se é menor. Faça uma pesquisa, escolha um assunto, faça gráficos aí, escolha a forma, a cor que você quer. Divirta-se, brinque e estude. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima aula!